Aula. Bom, eu gostaria de começar fazendo uma oração para a gente pedir a presença do nosso Senhor. Oremos. Querido Jesus, nosso Pai, muito obrigada, Senhor, pelo teu cuidado e amor. E agora, Senhor, vamos aprender os, os segredos da vida, os segredos do nosso corpo. Queremos te pedir, Senhor, que seja o nosso mestre. Possamos aprender coisas que sejam relevantes para a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Olha, quem puder abrir a câmera, eu agradeço. Gosto de olhar vocês, ver o que vocês estão olhando, vendo se estão prestando atenção na professora, tá? Então, se possível, abram a câmera quem puder, que a internet permitir, né? Bom, imaginem, vou fazer uma reflexão antes da gente entrar para uma parte da matéria. Imagine se existisse dois Pedros iguaizinhos. Hein, Pedro? Ia ser legal ter um idêntico a você? Assim, eu não sei. Pode ter coisas boas e coisas ruins. Talvez as ideias iam bater mais. Aham. Bom, sabe que isso a gente conhece na ciência como clone. Imagina aí, Samu, Noah, se existisse um clone seu. Um clone, então, é alguém que é, assim, idêntico geneticamente, né? E o ser humano, os cientistas, eles buscaram, eles sempre estão em busca de fazer a perpetuar a vida e também criar a vida. Mas nós sabemos que somente Deus, ele é capaz de criar a vida. Para começar essa reflexão, vou mostrar para vocês aqui a imagem do primeiro mamífero que foi criado. Olha só, alguém sabe como que é o nome? Quem é esse mamífero que foi o primeiro clone que existiu? O primeiro ser vivo, mamífero que o homem tentou criar? Sabe? Olha aqui, vou mostrar para vocês. Foi essa ovelhinha aqui. O nome dela é Dolly. A Dolly, essa grande, né? A Dolly foi. O nascimento dessa ovelha foi no dia 23 de fevereiro de 97. Se hoje ela estivesse viva, ela ia estar com 27 anos. Essa ovelhinha aqui, ela foi uma invenção do homem. Na verdade, o que que o homem fez? Os cientistas, eles pegaram uma célula de uma ovelha e tentaram, a partir daquela célula, criar uma idêntica, como se fosse uma gêmea, com material genético igualzinho. Então, a Dolly, eles foram observando como acontecia, a partir de uma célula, se iria se formar uma outra ovelhinha, e aconteceu, e ela nasceu, e o ser humano começou a estudar, ver se ela ia é, crescer, e a Dolly cresceu. Aqui tem um pouquinho da história dela, olha. Aqui está o bebezinho dela, que se chama Bonnie. É o filhinho que a Dolly, que era uma ovelha clonada, a ovelhinha deu cria, e aí eles estudaram muito, né? É, deram muitos prêmios para o cientista que conseguiu fazer essa clonagem. Mas nós sabemos que não foi o ser humano que criou. Nós sabemos que Deus é o criador. Aí você pode pensar, mas o homem conseguiu pegar o DNA de uma célula, colocou lá no vidrinho e aí conseguiu então fazer a ovelhinha crescer. Então o homem tem uma parte na criação. Vamos ver o que que a Bíblia diz e eu vou passar para cada um de vocês lerem um versículo, tá? Karen, né? Karen, você pode ler Apocalipse 4:11? Sim, Tá. Maria, tá aí?
Vou, Bom dia. sim, então, a Maria vai ficar com Salmos 36:9. Depois eu passo os próximos dois para a gente prestar atenção. Então, vamos ver o que Apocalipse 4:11 diz, gente. Salmos 33, quê? Salmos 36:9. E agora é Apocalipse 4, verso 11. Pode ler, Karen, se você achar. 4:11 aqui. Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Então, Deus é o Criador e pela vontade dele, todas as coisas são criadas, né? Vamos ver, Maria, Salmo 36:9, o que diz? Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. O manancial da vida significa que, assim, a faísca da vida está em Deus, né? Você pode ter tudo para ter a vida, mas se Deus não der o fôlego de vida, sabe? Que Deus soprou no nariz, de Adão, esse fôlego de vida quem dá é somente Deus, o manancial da vida. Agora, Samuel, você pode ler para a gente Gênesis 2, verso 7. Pedro, encontra, Deixa por eu favor. achar. Sim, certo. Pedro, encontra para a gente Eclesiastes 7:12 e Noa, Essa. Colossenses 1:16. Vamos então primeiro, gente, no Professora, perdão, é Eclesiastes 7, o quê? 7:12. Agora a E gente vai Gênesis. ler Gênesis 2, verso 7. Calma aí. Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. E lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Olha só, então a alma vivente só veio depois que Deus soprou o fôlego de vida. Não adianta nada ter ali todo um corpo, ter as células, ter os tecidos, tudo que o corpo tem, os órgãos, se não tiver o fôlego de vida. E aí, depois que tem fôlego de vida, a pessoa passa a ser alma, alma vivente, tá? Agora, Colossenses 1:16. Por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Ótimo, obrigado, Noah. É Maria, Colossenses quanto? Colossenses 1:16. Antes desse, Maria ficou com o Salmo 36:9. Pode ler para a gente, Maria? Oi? Você lê para a gente Salmo 36, verso 9? Sim. Pois em ti está o manancial da vida, Ah, na tua luz vemos a luz. verdade, você já tinha lido. Então, quem ficou com Colossenses 1:16? Acho que foi o Pedro. Fui eu, professor. Ficou comigo. Pode ler, por favor. Não, é Colossenses 1:16? Foi esse que o Noah leu, né, Noah? O meu, na verdade, é Eclesiastes É, 7:12. eu li 1:16, Colossenses. Tá, Acabei tá de ok. ler. Não, então é Eclesiastes 7:12. Perdão. A sabedoria oferece proteção, como faz o dinheiro, mas a vantagem do conhecimento é esta: a vida, a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Olha só que coisa interessante. Buscar conhecimento, ter sabedoria é muito importante. Ela nos dá
mais conhecimento de quem é Deus, né? Mas devemos ter sempre o critério de ver o que a Bíblia diz. Vocês sabem que depois que foi criada a Dolly, deixa eu diminuir aqui, depois que foi feita essa invenção científica, né, da clonagem desse mamífero, que é a Dolly, aconteceram outras invenções. A mais recente em relação à, à, à criação humana foi feita em 2010. Um cientista, ele criou uma bactéria que ajuda, quando essa bactéria é introduzida no corpo de um ser humano, ela ajuda a sintetizar algumas drogas, ou seja, ao invés de você tomar um remédio, você vai receber uma bactéria que leva um material genético que produz, por exemplo, a insulina. Então, foi feito em 2010, e aí essa bactéria, ela ficou assim muito famosa, porque foi uma invenção humana. Mas, inclusive, a bactéria, que é um ser vivo, nós sabemos que foi Deus que criou. O que o homem tem feito é só tentar manipular o material genético, manipular a forma que acontece, né, a síntese dentro das células, e diz que foi ele que criou. E nós sabemos que não é possível, o homem não tem o poder de criar, a Bíblia disse isso. Mas eu queria perguntar para vocês, por que vocês acham que os cientistas estão tão interessados em criar a vida? Tem alguém que tem uma opinião? Porque se você cria vida, você pode dar a vida, pode ter a vida, você tem poder, tem controle. É isso mesmo, Pedro. Se você cria a vida, você perpetua a vida. Imagina, você se torna, de certa forma, eterno, né? E isso é uma coisa que o inimigo queria desde da criação ali de Adão e Eva. Bom, mais alguém tem alguma opinião? Nós vamos... Querem ser Deus. Pode falar. Querem ser Deus. Querem ser Deus. O desejo de criar, né? Criar a vida é um desejo de ser em Deus. Olha que profundo que a Karen falou. Muito bom. Olha, nós hoje vamos voltar a fazer para alguns um estudo de revisão, mas para outros vai ter coisas novas. A gente vai dar uma olhadinha aqui em alguns princípios da citologia. O que é a citologia? É o nome do estudo das células. Você pode pensar assim, eu já conheço célula, mas na verdade tem um estudo gigantesco em cima da célula. E esse estudo é considerado um estudo chamado citologia, tá? Vamos lá na apostila. Eu vou colocar aqui para vocês. Todo mundo está vendo aqui esse PDF? Talvez alguns já imprimiram, né? Sim? Ok. Como a gente começa a pensar o seguinte, existem níveis de complexidade. Quando a gente vê uma máquina, nós entendemos que para uma máquina funcionar, ela tem várias peças. E essas peças trabalham como uma engrenagem para chegar a um resultado final. A menor partícula que existe do ser vivo, ou seja, das plantas que são vivas, né? Elas não são seres inanimados, elas são seres animados. As plantas, os insetos, as bactérias, o corpo humano, todos os seres vivos, eles são formados por átomos. Aqui a gente vai estudar em química, quem está na aula de química, a gente está estudando o que é um átomo. Mas aqui nós vamos passar assim rapidamente para vocês o conceito básico do que é um átomo, para a gente chegar a entender a célula, né? Ok.
Samuel, você pode ler para a gente o que que é a definição de átomo para a gente fazer essa revisão? Sim. O átomo é a unidade básica de toda a matéria. Ele consiste em um núcleo central composto por prótons com carga positiva e nêutrons sem carga elétrica, cercado por uma nuvem de elétrons com carga negativa em órbita ao redor do núcleo. Então, quando você começa a imaginar a menor partícula, da menor, você vai chegar no átomo. E o átomo, então, ele é formado assim, ele tem um núcleo, tem uma carga positiva, e tem os elétrons, que tem uma carga negativa. Vocês já ouviram falar que a carga positiva atrai a carga negativa? Então, é isso que acontece no átomo. No átomo, a gente vê que o núcleo, ele atrai os elétrons que estão ao redor dele. Por isso que o elétron não sai para o espaço e ele mantém ali uma conexão com o núcleo. Então, o átomo, ele é formado assim. Existem vários tipos de átomos? Sim, existem muitos tipos de átomos. E nós vamos ver que os átomos vão formar os elementos químicos da natureza, que é o que está lá naquela tabela periódica que a gente vai começar a estudar com alguns aí da aula de química. Bom, pode falar, Pedro. Pergunta, se os elétrons ficam rodando em volta do núcleo, que é composto de prótons e nêutrons, por que que os elétrons não se juntam ao núcleo? Por quê? Não entendi. Por, como eles são atraídos para o núcleo, por que que eles não se juntam com o núcleo? Por que que eles ficam orbitando? Ah, por que que eles não se unem ao núcleo? É, se conectam, se Grudam. unem. Sim. Cada um tem um nível de energia. E esse nível de energia não permite com que ele se choque. Então, assim, a gente vai ver mais detalhadamente isso na aula de química. Mas é como acontece com os planetas e o Sol. Por que que o nosso planeta não vai fazendo uma elipse até chegar no Sol e se chocar com o Sol? Existem várias forças que agem ali. Além da energia de atração, existe uma energia cinética, né? A energia do movimento que faz com que ele sempre se circule assim. Então, é uma conexão, é uma junção das energias que faz com que ele sempre esteja naquela mesma trajetória, tá? A gente aprofunda isso um pouco mais no nível 2 de química, tá, Pedro? Mas é muito boa a sua pergunta. Então, Obrigado. gente, é assim que o átomo funciona. Existe um átomo que é bem pequenininho, que é o átomo do hidrogênio. Ele é o menor que tem. O hidrogênio, ele é o menor que tem. Agora nós temos átomos muito grandes. E o urânio, por exemplo, é um átomo muito grande. O núcleo dele tem 92 prótons e 92 nêutrons. E tem 92 elétrons circulando. Então, para você ver como que é diferente um átomo do outro. Pode falar, Pedro. Desculpa estar interrompendo essa aula, mas é que eu queria falar um negócio. Quanto maior a massa atômica do elemento, a gente vai chega um ponto que a gente começa a considerar eles como radioativos, não é? Sim. Então, os átomos que são naturais, geralmente eles têm uma massa menor. Vai chegar um momento em que são artificiais. E aí nós vemos ali, mais para frente, na química, né, quando a gente vai estudando a tabela periódica, quais são os elementos artificiais, que são, ou seja, os produzidos pelo homem, tá? Nós vamos detalhar isso mais na química mesmo. Tá ótimo, obrigada pela participação. Gente, os átomos, então, quando a gente pega dois tipos de átomos, a gente pode formar uma molécula. Existe a molécula que é muito conhecida, que é a H2O. Qual que é a molécula de H2O? Vocês sabem? Pode falar, Karen. Eu não sei, não, era uma pergunta. Ah, tá. Então, deixa eu concluir essa parte da molécula que você já pegou. Então, H2O é a água. A água ela é formada por 3 moléculas,
por três átomos, quer dizer, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, esses 3 átomos ligados formam um H2O, ou seja, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Existe essa molécula pequena, com poucos átomos, mas existe as moléculas grandes, como as moléculas de proteína, as moléculas de carboidrato, elas são grandes, tá? Então, os átomos formam as moléculas. E aí, as moléculas vão formar tudo que tem dentro da célula. Karen, pode perguntar. Eu queria saber, era o que junta que vira o H2O. São as chamadas ligações químicas. Eles têm um poder de atração. Um átomo é atraído por outro átomo, dependendo de algumas características que ele tem, tá? Então, mas são ligadas através de ligações químicas, tá? E aí, isso a gente também vai aprender mais em química. Mas vamos lá. Do átomo que os átomos se ligam, formando as moléculas, e as moléculas compõem tudo que está dentro da célula. E aí a gente chega num nome diferente, que se chama organelas. O que são as organelas? Organelas é, assim, o diminutivo da palavra órgão. Ou seja, são pequenininhos órgãos dentro da célula. Gostaria que... Noah, você pode ler para a gente o número 3 aí, o que são as organelas? Beleza. Cada célula contém estruturas especializadas chamadas organelos, como o núcleo, as mitocôndrias e o retículo endoplasmático que desempenham funções específicas para manter a vida celular. Ok, obrigada. Cada célula, ela é como se fosse uma fábrica e tem várias máquinas. As máquinas são as organelas. E as organelas, cada organela tem a sua função. E aqui vocês começam a ver uns nomes diferentes, né? Talvez alguém não conheça ainda nenhuma organela, que é essas maquininhas. Então, existe a maquininha, a organela, chamada mitocôndria. Existe uma outra maquininha chamada retículo endoplasmático. E aí a gente vai conhecer qual é a função de cada organela dentro da célula, tá? Mas, afinal de contas, qual que é a definição de célula? Vamos ver? Maria, deixa eu ver ainda quem... Isso, pode ser você. Lê para a gente a definição de célula. Sim. A célula é a menor unidade estrutural e funcional dos organismos vivos. Existem dois principais tipos de células: células procariontes, simples com bactérias, e células eucariontes, complexas como as células animais e vegetais. Ok. Então, olha só, a célula é a menor unidade organizada de um ser vivo. Então, todos os seres vivos são formados de células. Existem dois tipos de célula. Aqui a gente vê dois nomes: célula eucarionte e célula procarionte. O que é a diferença de cada uma? Seguinte, a célula eucarionte, ela tem um núcleo com um envoltório. Ele é separado. O material genético da célula eucarionte, aqui, ó, nesse desenho, vocês podem ver que a célula é formada por uma membrana, aqui, em azul escuro. Essa parte aqui mais rosada é o núcleo, né? Estão vendo aqui uma camada que protege o núcleo também, um azulzinho? Isso daqui é chamada de carioteca. É uma membrana que guarda o núcleo, protege o núcleo. E aí a gente vai entender o seguinte: existe a célula que não tem essa proteção do núcleo, ela é procarionte, e existe a célula que tem a proteção do núcleo. Ela se chama eucarionte. Ah, tia Lili, então, mas para que existe esses tipos aí de células? É porque é o seguinte: os seres mais simples, como as bactérias,
elas não têm o núcleo da célula protegido. O material genético fica aí, lá na célula, nadando para todos os lados, tá? Mas as células mais complexas, como a do nosso corpo, dos vegetais, elas sim têm um material genético guardadinho e protegido, porque ele é um ser mais complexo, certo? Então, aí a gente entendeu que do átomo se transforma em molécula, as moléculas ajudam ali produzem as mitocôndrias, as organelas, todas em geral, e elas estão todas dentro da célula. Nós vamos estudar assim mais detalhadamente mais para frente, tá? Karen, você tem uma pergunta? Pode falar. Sim, a célula dos animais, ela também está com. Esqueci o nome. Esse negócio aí boiando, voando, digamos assim, ou ele está protegido? As células dos animais e dos vegetais, elas são mais complexas. Então, o material genético que a gente fala, que é o tal do DNA, ele está protegido. Quanto mais complexo o ser vivo, mais proteção a célula faz para o seu material genético. Que lá no material genético a gente vai ter as informações que fazem com que tudo na célula aconteça, tá bom? Só algumas bactérias aí são procariontes, não tem essa proteção do material do DNA, que é o material genético, ok? Muito bem. Nós vemos aqui agora um próximo nível de complexidade. Eu vi. Agora vou repetir. Agora nós vamos ver aqui um próximo nível de complexidade. As células, existem vários tipos de célula. Então, na nossa pele existe célula, no nosso cérebro existe célula, mas o que que diferencia uma da outra? Às vezes é a quantidade é o tamanho, às vezes é a quantidade de uma organela, mas o corpo ele vai se especializando. Para que que servem as células da nossa pele? Principalmente para proteção, para controle de temperatura. Então, essas células, elas são especializadas. E aí, quando a gente começa a ter células especializadas numa função, a gente tem o chamado tecido. Pedro, você pode ler para a gente aqui o que é o tecido? Sim, tecidos são formados por um grupo de células semelhantes que se juntam para realizar uma função específica. Existem 4 tipos principais de tecidos nos seres humanos. Tecido epitelial, que reveste os órgãos e cavidades. Tecido conjuntivo, que suporta e conecta outros tecidos. Tecido muscular, que permite o movimento. E tecido nervoso, que transmite sinais pelo corpo. Obrigada. Então, nós vimos aqui que o nosso corpo, ele vai ter várias células que vão formar vários tipos de tecido. O tecido epitelial é esse do revestimento, né? Que é um exemplo, está na pele. Olha só, e o tecido muscular? Como que será que é a célula do tecido muscular? Como que são os músculos? Eles não são assim, longilíneos? Então, a célula do tecido muscular também vai ter um formato assim. E a célula neural? Como é a célula neural? Vocês já viram aí algum neurônio? Acredito que alguns já conhecem os neurônios. O neurônio, gente, ele é uma célula que ele parece uma estrela. Ele tem, ele tem um núcleo e ele tem várias ramificações. E essas ramificações vão conectando de uma célula na outra para levar a informação do cérebro para todas as partes do corpo. É incrível como a gente percebe tão rápido quando a gente está queimando a mão. Por que que isso acontece? Porque o nosso sistema nervoso tem célula até no dedo, onde você está queimando. Então, você tem uma célula lá que leva a informação de uma célula neural. Vai passando a informação até chegar no seu cérebro. Então, ela precisa de ter esse formato cheio de conexões para poder realizar a função dela, tá?
E é Então, bem rápido a comunicação, né? é bem rápido, questão de milissegundos, né? É muito rápido. E tem alguns que a gente controla e outros não. Aí nós vamos estudar cada tecido um pouquinho mais à frente. Ok. E dos tecidos, o que que vai ficando mais complexo? Karen, você pode ler para a gente o órgão? Qual que é a definição de órgão? Sim. Um órgão é um tipo de um ti, ai, um órgão é uma estrutura composta por diferentes tipos de tecidos que trabalham juntos para realizar uma função específica no corpo. Por exemplo, o coração é um órgão composto por um tecido muscular, tecido conjuntivo e tecido nervoso que trabalham juntos para bombear sangue pelo corpo. Ok, muito obrigada. Então, vocês viram que o exemplo do coração, ele é muito interessante, porque o coração tem que ter um revestimento, tem que ter uma célula que reveste. Sim, então ele tem o tecido de revestimento. Como ele é uma bomba, ele é um músculo que precisa de ter força, então ele vai ter um tecido conjuntivo, ele vai ter que ter um tecido muscular também, né? Ele vai ter um tecido muscular para proporcionar essa força para bombear o sangue. E ele também precisa de ter o tecido nervoso, porque quem que manda o coração bater em determinado ritmo? Quem manda, quando a gente vê alguma coisa, tem uma situação de medo, quem manda o coração acelerar? Vocês sabem por que o coração acelera quando a gente tem medo? É liberado um hormônio e esse hormônio faz aumentar os batimentos cardíacos para a gente ter a fuga, para a gente ter a energia e o sangue suficiente para a gente correr. Então, é por isso que o sistema nervoso central manda mensagem para o coração. Ok? Então, aqui nós vimos como vai se tornando mais complexo e mais interessante entender o todo, né? Mas um órgão sozinho, ele não trabalha também. E aí a gente vai ver que depois do órgão, o próximo nível de complexidade são os sistemas. Samuel, você lê para a gente aqui o sistema, o primeiro tópico? Os sistemas de órgãos. Os sistemas de órgãos são conjuntos de órgãos que realizam funções relacionadas e trabalham juntas para manter o corpo funcionando adequadamente. Depois também, Pode ler. alguns exemplos incluem o sistema nervoso, composto pelo cérebro, médula espinhal e nervoso, o sistema circulatório, composto pelo coração, vasos sanguíneos e sangue, e o sistema digestivo, composto pelo estômago, intestinos e órgãos associados. Ok. Vocês conseguem identificar nessa imagem aqui, olha, aonde eu estou pondo a setinha, qual é esse órgão? Fígado. Fígado, Fígado. Fígado, muito bem. Abaixo aqui, ó, do fígado, quem que é? Qual é este órgão? Estômago. Estômago. Estômago, muito bem. Aqui, Intestino Intestino delgado. delgado. intestino delgado. E essa outra parte aqui, que forma Intestino grosso. Intestino intestino grosso. grosso, intestino grosso. E aqui, O o reto. reto. Certo. Todos esses órgãos juntos, eles vão formar um sistema, que é o sistema relacionado com o quê, gente? Sistema digestório. Muito bem. O sistema digestório, ou sistema digestivo também conhecido assim, ele tem a função de absorção e nutrição. Os sistemas, existem vários sistemas no nosso corpo e todos eles são importantes para que mantenha o funcionamento do corpo. É impossível a gente viver sem o sistema digestivo, né? Agora, será que é realmente muito importante a gente ter o sistema respiratório? Acho que sim. Acho que sim, né? Provavelmente não. Imaginem só, é impossível viver sem respirar, sem separar o que é impuro, né? Nosso sistema respiratório, desde o nariz tem ali várias estruturas que ajudam a eliminar as impurezas, tá?
Então, existem todos os sistemas são muito importantes para a sobrevivência. Você pode pensar, será que o sistema tegumentar, a pele é tão importante? A pele tem muita importância, tanto é que a pele, ela é o maior órgão do nosso corpo. Vocês sabiam disso? E aí você pode realmente pensar, nossa, se eu fosse esticar a pele, eu ia ter uma extensão muito grande, né? A pele, ela tem várias funções, além de deixar só a proteção dos órgãos internos. Ela vai ser responsável pela homeostase, que é o quê? A homeostase, ela é o equilíbrio